Desenvolvimento Rural, né? O Ronaldo Santini, ele está em Brasília tratando da questão da estiagem e ações para auxiliar produtores nesse momento que estamos tendo dificuldades com relação a isso. Vamos à Rede Gaúcha Sat com Andressa Xavier e Rosângela Oliveira. A sua secretaria cuida do pequeno, né, do pequeno produtor. E nós tivemos nesse ano muitas perdas, principalmente nos produtores pela seca, nos produtores de hortigranjeiros. E também não só pela falta de chuva, mas por alguns temporais, produtores pequenos de frutas, né? Teve muito prejuízo. Que socorro esses produtores estão recebendo? Olha, nós estamos agora fazendo, Rosane, justamente esse levantamento para atender essas famílias aí que hoje a gente sabe que estão distribuídas nas mais diversas áreas. Nós temos, por exemplo, também sob o guarda-chuva da Secretaria, o setor pesqueiro, o pessoal que trabalha com a pesca e agora também pauta de muitas notícias aí a situação dramática que vive os pescadores. Então a ideia é levantar para este público dos municípios em situação de emergência um novo programa para aquisição de sementes forrageiras para aqueles que possam, que ainda tenham interesse, possam adquiri-las. Nós temos que trabalhar sobre também a questão do troca-troca, ver de que forma faremos aí algum tipo de atenção para esse público que tem as dívidas com o troca-troca e também, dentro do possível, a busca do governo federal de um auxílio emergencial para essas famílias, num programa de SOS Estiagem, que a gente está pleiteando aqui para atender essa população que perde tudo que tem. São produtores que vivem uma agricultura de quase de subsistência. E a gente precisa dar uma atenção a essas pessoas. Não tem poupança, né, secretário? Não, infelizmente não, porque pequenos... como eu disse, né? É uma agricultura de subsistência, basicamente, né, Rosane? São pessoas que trabalham com o setor produtivo leiteiro, trabalham com o setor dos hortifrutigranjeiros e que geralmente são os que têm o maior impacto nessas situações com estiagens como essas. Tem ouvinte escrevendo aqui, ano passado o governo federal deu desconto de 35% no pagamento dos custos pecuários, que já seria uma boa ajuda. É o Francisco, lá de São Gabriel, ele fala mais ou menos na mesma linha do que o senhor disse antes, a seca, quem pega esse tipo de financiamento vai ter dificuldade de quitá-lo, pois se paga com a produção de grãos e venda de gado, que não será nada fácil esse ano. O senhor tem algum aceno já do governo federal a respeito disso, a respeito de desconto nesse tipo de auxílio e até de alguma visita do governo federal ao Rio Grande do Sul, como aconteceu no ano passado? Nós estamos com essa demanda para ser entregue amanhã, pela manhã, onde a bancada federal gaúcha nos franqueou uma agenda com os ministros da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Rural, para que a gente possa juntos construir algum tipo de solução. E, lógico, seria muito interessante que o governo também pudesse fazer essa visita em loco aí no Rio Grande do Sul, visitar as regiões mais atingidas, regiões que sofrem com essas perdas, para que talvez compreendessem a necessidade de uma ação urgente por parte do governo federal. Se essa visita for feita, que região o senhor recomendaria, já que nós temos várias regiões e cada uma, pelo relato que nós recebemos, em cada uma as pessoas dizem, aqui na nossa região está pior. Mandam fotos que chocam muito, de açude seco, de gado magro porque não tem comida, enfim, de propriedades praticamente arrasadas. E o senhor que é do interior, né, sabe bem o que isso significa. Mas a minha dúvida é, qual é o pior no Rio Grande do Sul hoje, que seria o caso de chamar alguém do governo federal para conhecer? Olha, eu acho que hoje, Rosane, a região que tem sofrido os maiores impactos aí, pelo que se tem observado, ainda é a região da zona sul do estado e a região central. Então, dentro dessa área aí, ficaria bem visível para o governo o tamanho dos prejuízos que nós estamos vivendo. Secretário, muitos produtores reclamam da burocracia, tanto para perfurar um poço artesiano, quanto para fazer açudes. Isso está resolvido, a questão ambiental está resolvida, e como é que fica nessas áreas onde há a necessidade de preservação, que são áreas de preservação, e que as pessoas estão passando o problema de falta d'água? Olha, a gente está trabalhando nisso com a secretária Marjorie, que está com a sua equipe técnica também trabalhando análise da parte burocrática desses processos. A nossa legislação ainda
ela, em que pese todas as reformas, todas as melhorias que foram feitas, ela ainda requer algumas alterações. Logicamente que isso, respeitando sempre, né, as questões ambientais, mas flexibilizando em determinadas situações, porque efetivamente a gente precisa construir açudes, precisa preparar essas propriedades e vai ter que, em determinadas áreas, inclusive verificar a possibilidade de se fazê-las respeitando as áreas de preservação permanente, de proteção permanente, mas aproveitando também as nascentes, com recuperação dessas nascentes para o represamento dessas águas. E isso tem sido pauta já do nosso Fórum de Combate à Estiagem e acreditamos que nos próximos dias também venham alterações nesse sentido. Bem, nós tivemos assim então a palavra do secretário de Desenvolvimento Rural, o Ronaldo Santini, né, falando da Rede Gaúcha Sat, a Rosane de Oliveira, sobre essa questão da estiagem, né? Você viu aí algumas ações que estão sendo feitas, os pontos mais críticos, ele citou o sul do estado e a região central, né? Nós estamos conversando agora esses dias conversei com o ex-prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, o Guga, né? Nos falando do interior lá de Jari, Rincão de Santo Antônio, comentando que nunca as pessoas da família dele, já o seu pai é uma pessoa com bastante experiência, né, bastante idade, nunca vivenciou nada semelhante e pelas informações que estamos chegando me parece que é a região mais afetada aqui na nossa região, mas não descartando os demais, né, em todos os pontos da nossa região, no mínimo prejuízo enorme na produtividade da lavoura de verão, milho perdido e soja com grande prejuízo e se não alguns pontos inclusive sem água para consumo com necessidade do transporte, do atendimento por parte da municipalidade, socorrendo as pessoas e também animais. É uma situação bastante delicada, muito complicada e a tendência de que nós não tenhamos ainda no verão uma diminuição desse problema, talvez estancar ele, né? Se o clima realmente confirmar a vinda de algumas frentes frias a partir dessa segunda quinzena de fevereiro. A tendência, nós já conversamos aqui com a Atmosfera Meteorologia, através do Ricardo Henk, é de que gradualmente nós mude de Laninha para El Ninho. Provavelmente no segundo semestre nós deveremos ter já consolidado o El Ninho, e aí as chuvas serão acima da média. Mas até lá a situação é bastante delicada e muito complexa.